Olá, minha gente! Já estamos no ar em mais um programa Elga e Você, e eu fico feliz demais por poder estar aqui passando esse momento junto com vocês. E o programa de hoje está assim, daquele jeito sensacional, digno de um início de semana. Já confere aí. Pequenos toques, ó. 4 toques e de forma não invasiva, pessoal. Então, em menos de 10 segundos, vai para a França, volta já preparado. Então, no paciente nós conseguimos ver questão de minerais, todos os óleos elementos, sentimentos e pensamentos. Nós temos dentro da gente os sentimentos e pensamentos que eles entram numa luta constante e eles transformam os nossos comportamentos em automatizados. A gente nem percebe. E aí tem aquele famoso, olha, falei sem pensar, e muitas vezes acaba pisando na outra pessoa, acaba faltando com respeito. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E a partir de agora vamos ter aquele bate-papo, como sempre, cheio de informação e cuidando do nosso bem mais precioso aqui com o doutor Igor Vilela, que é a nossa saúde, né, minha gente? E o doutor Igor sempre trazendo informação e tecnologia para transformar sua história. Eu adorei, doutor Igor, muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui em seu consultório. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado aos telespectadores da TV Pantanal. Adorando você estar aqui novamente, porque nós vamos hoje refazer o OligoScan, né? Olha, eu estou assim realmente ansiosa, minha gente, porque nós fizemos já um exame do OligoScan. Essa tecnologia maravilhosa que realmente eu tenho certeza que transforma mesmo a vida de muita gente. E eu, minha gente, o doutor Igor fez o exame, eu já tinha uma curiosidade enorme, mas realmente são 3 pontinhos, doutor, é isso? São apenas 4 toques, né? Então, são 4 toques de forma não invasiva, pessoal. Então, esses 4 pequenos toques, nós conseguimos abordar várias questões. Então, vitaminas, minerais, metais pesados e inflamação no corpo. Então, isso é o principal. Ver se o seu corpo está inflamado. Gente, olha, e é interessante que você olha e fala, nossa, 4 pontinhos aqui, será que isso vai dar certo? Mas parece bruxaria, sabe? De verdade. Eu falo, doutor, como o senhor está sabendo de tudo isso? E realmente eu fiquei muito impressionada com a tecnologia do OligoScan, e nós estamos aqui mais uma vez para repetir esse exame e eu espero que dê tudo certo. Nesse exame, né, como a gente viu da última vez, a gente consegue ver o que tem deficiência, o que tem alteração e fazer essas mudanças que são necessárias no corpo, né? Doutora, eu vou aproveitar este momento e dar um spoilerzinho da nosso compromisso aqui juntos, que além de trazer saúde, o doutor Igor está cuidando da minha saúde. Também é saúde para vocês e para mim, minha gente. E o doutor viu uma necessidade de nós fazermos aí um tratamento, nós vamos iniciar já, né, doutor? Eu estou nessa fase de estou fazendo os exames para isso, e por isso que o doutor Igor quis repetir o OligoScan hoje. Claro. Por quê? Nele nós vamos fazer como se fosse, né? Como se fosse, não, na verdade, valendo, né? O antes e o depois, né? Porque você vai passar por algumas coisas que nós vamos mostrar. E, dentre isso, nós vamos ver se precisa antes a gente fazer algo, que é aquilo que... Às vezes a gente consegue ver uma inflamação, sim, ver uma alteração no corpo, como que o corpo está, se tem uma deficiência de uma vitamina, se tem um metal pesado, se tem também a inflamação, a questão de cabelo, pele, unha, né, que para vocês são muito importantes, então isso a gente consegue ver no exame. E aí traçar o programa de tratamento.
programa específico para você. Cada ser humano é único e precisa ser individual, né, doutor? É a diferença do nosso trabalho. Por isso que a gente fala muito, é cirúrgico. Então, se a gente consegue fazer o oligoscan, entramos com a terapia ortomolecular, é cirúrgico. A gente vai no ponto nevrálgico que o paciente traz, né? A dor, né? Não só a dor física, mas a dor que o corpo está trazendo, né? Porque o corpo fala, né? Sim, ó, e fala mesmo, viu, minha gente? Fala de verdade. Doutor, eu sei que muitos ficam curiosos para entender um pouquinho dessa tecnologia, porque dá 4 pontinhos aqui. Qual que como que eles conseguem extrair tanta informação através desses 4 pontinhos? Isso. A partir, né, que é o exame, então vocês podem perceber que tem aqui uma luz óptica. Então, quando ele penetra na pele, o que ele faz? Ele tem a capacidade de, como uma luz penetra dentro da célula. E esse exame, com essa luz óptica, que é a espectrofotogrametria de Raman, um nome muito, né? Mas com isso ele consegue diferenciar por espectro o que está acontecendo dentro da célula. Então, por isso que a gente consegue ser muito cirúrgico, muito preciso com essas questões. E aí ele vai para um banco de dados na França, e aí menos de 15 segundos ele retorna para a gente. Por isso Resultado imediato. resultado imediato. E outra, sem cortes, Não é invasivo. Não é invasivo, não é invasivo. E na palma da mão, isso fácil. Então o paciente sai daqui com o seu tratamento individualizado, específico para vocês. E olha, é bom sempre reforçar que esse exame detecta coisas que o exame de sangue não consegue, né, doutor? Sim, por quê? Porque no exame de sangue, a gente sempre fala, tem muito e é extracelular. Sim. Então ele é fora da célula. Mas as pessoas falam assim, mas não é dentro do corpo? Sim, ele é dentro do corpo, mas extracelular. Então, nós vemos como está o sangue. E muitas vezes a gente percebe que tem uma faixa de tolerância, que eu gosto de falar para vocês entenderem aí de casa, né? Que é uma tolerância entre isso e isso. Aqui, nós vemos dentro da célula, intracelular. Um mineral que eu gosto de falar muito é o magnésio. O magnésio, geralmente, quando a gente faz o exame de sangue, sempre dá assim, normal. Mas quando a gente faz o intracelular, ele sempre dá baixo. Por quê? O nosso solo brasileiro, né, o pessoal do agro, e aqui a gente está no estado do agro, né, sabe muito bem que o magnésio no Brasil, a gente tem uma deficiência. Então, por isso que precisa ser reposto. Então, até os legumes, verduras têm essa deficiência, tem pouco magnésio. Então, a gente precisa suplementar esse magnésio. Falando de suplementação, que é uma palavra hoje que está na moda, todo mundo entendeu a importância, porém a responsabilidade nesta suplementação tem que ser muito grande, né, doutor? Por isso que a gente fala, faça o oligoscan. Por quê? Porque o oligoscan ele vai dar detalhadamente todos esses minerais, essas vitaminas. E aí nós vamos prescrever de forma precisa, individualizada para o paciente. Então, por isso que o oligoscan ele tem essa particularidade. Maravilhoso, né, doutor? E eu estou muito curiosa e nós vamos fazer o exame hoje novamente. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né, doutor? Se Deus quiser. Mas vocês vão ficar curiosos que vamos fazer isso após o intervalo. Então segura aí um pouquinho que a gente já volta. Estamos de volta, minha gente, aqui com o doutor Igor Vilela, cuidando da nossa saúde. E ele diariamente é comprometido, né, doutor, em transformar a história de muitas pessoas. Claro, né? E aqui hoje nós vamos ver como você está, né? Depois de um exame aí de quase 3 meses antes, né? Cruzem os dedos, minha gente. Eu quero muita saúde para continuar fazendo esse trabalho que eu amo. E vamos lá? Vamos lá. Então, aqui, ó, pequenos toques, ó, 4 toques e de forma não invasiva, pessoal. Então, em menos de 10 segundos, vai para a França, volta já preparado para a gente falar um pouquinho da
Elga, mas esse só nos bastidores. Tecnologia maravilhosa, né? Com certeza trazendo saúde, longevidade. Realmente a gente precisa se utilizar de tudo que nós temos à nossa disposição hoje, né, doutor? Claro. Então, no paciente nós conseguimos ver questão de minerais, todos os óleos elementos, todos, zinco, silício, que é importantíssimo, magnésio, fósforo, cromo, iodo, que é muito importante, né? Problemas de tireoide, problemas de metabolismo, de obesidade, tem muito a ver com iodo e com tireoide. Então é muito importante. Isso nós vemos aqui nesse exame. Entendi, Né? doutor. Você fala tireoide, eu acredito que é um problema que, infelizmente, é presente em muita gente, né? No caso das mulheres, principalmente. Eu vejo uma amiga ou outra sempre falando, estou com um problema na tireoide, desregulou, tal. Doutor, por que acontece essa deficiência ou excesso de iodo? Olha, o que acontece muitas das vezes? Paciente que tem problema de metabolismo, que é a tireoide controla todo o metabolismo, são pacientes que geralmente a gente encontra pacientes muito ansiosos, né? Muito ansiosos. E o que acontece? Alguns tipos de hormônios têm que ser consumidos em maior quantidade. Então, a pessoa, você pode perceber que ela é uma pessoa que ela é muito agitada quando criança, isso eu sei por quê. Também eu tenho que fazer um link com a microfisioterapia e com a leitura biológica. Então, por isso que é muito bom o exame, que eu consigo ver a parte até somata emocional do paciente aqui. Né? Então, o paciente em questão aqui, né? Você já sabe quem é, então, e ela é essa mulher do dia a dia, sim, de sempre estar correndo, sempre estar muito acelerado. Muitas atividades, então, claro, alguns órgãos ele vai ter um pouquinho de sobrecarga. Por isso que a gente está aqui, para deixar você ainda melhor. Equilibrada, minha gente, em todos os sentidos. É verdade. Então, a tireoide, ela funciona nessa questão de metabolismo. E o iodo é o mineral que é como se fosse o casamento com a tireoide. Então, se o iodo está baixo, essa tireoide começa a funcionar de forma mais rápida para tentar equilibrar. Entendi. E você vê que a gente quase não come iodo, porque esse sal iodado, né? Você lembra que teve muita divergência de sal iodado, não iodado, com iodeto. Então, tem que ter essa suplementação. Só que muitos profissionais, às vezes, desconhecem. Então, como nós temos uma ferramenta específica para vocês, nós conseguimos fazer isso de forma com precisão, é o que eu falo. Com certeza, doutor, porque chamando a atenção das pessoas mais uma vez para a responsabilidade dessa suplementação, né, doutor? Claro, igual, por exemplo, este exame a gente consegue ver os metais pesados e eles adoram glândulas. Então eles depositam nas glândulas, ele é depositado no fígado, na suprarrenal. Então, por isso que o paciente, às vezes, quando ele está com intoxicação de metais pesados, ele tem muita fadiga, muito cansaço. E, às vezes, ele toma alguns tipos de suplemento e não muda. Sim. Na realidade, quando sente algum tipo de cansaço, fadiga, né? A pessoa realmente não está animado, acorda já cansado, ele busca outros recursos, estimulantes, né, doutor? E acaba agravando o problema. Com certeza. Qual o primeiro estimulante quando a gente está meio cansado? Café. Qual é hoje o segundo? Energético. Verdade, doutor. Café são uns 30 por dia, no meu caso. Aí o que acontece? Você usa esse café muito rápido, só que ele não é o quê? Convertido em energia. É uma energia, com perdão da palavra, a gente fala que é uma energia pobre. Que ele não te dá energia celular, ele te dá energia, você fica elétrica, mão suando, mas não é o quê? É uma energia que a gente fala que ela não é puro corpo, ela é momentânea, como o energético, como algumas substâncias. Doutor, isso é prejudicial para o organismo? Em excesso, sim. Olha, isso é muito importante, porque muitas pessoas recorrem a esse tipo de estimulante. Porque não está indo na causa. Por isso que a gente mostra que há a causa. Por exemplo, se o paciente tem muito metais pesados, ele começa a sequestrar, não deixar as vitaminas entrarem. Porque quando a gente ingere a vitamina,
Então, o que que acontece? Quando ela vai fazer a degradação no estômago, esses metais pesados estão lá depositados no corpo, eles falam, não, vem aqui. Sequestra, como o doutor Sequestra, fala. exatamente, sequestra, retira. E aí, você fala, mas eu tomo vitaminas, eu faço suplementação, Me mas... alimento bem. Só que às vezes não é somente o necessário. Volto a dizer, aqui a gente consegue ver se o paciente tem a famosa inflamação. Porque às vezes você vai no médico, o médico fala, você está inflamado. Aí você vai e toma anti-inflamatório, mas não resolve. É verdade. Muitas, a gente ouve muito isso. Ai, você está inflamada e a gente não entende direito, né? Exatamente. E aí, o que que a gente diz aqui? Por exemplo, no caso da Elga, ela não tem uma inflamação. Né? Ela Não tenho. não tem inflamação. Ou seja, a capacidade do seu corpo de resistir essas agressões que vêm, você ainda está conseguindo. Ainda está conseguindo. Né? Porque está aceitável. Mas por quê? Porque a gente sabe que melhoramos algumas coisas no passado. E aí agora a gente vai fazer um novo trabalho com você. E aí nós precisamos desse suporte. O que a gente vai mudar aqui algumas coisas, né? Elga 100%, minha gente, com o doutor Igor Vilela, equilibrando a minha saúde. Eu fico muito feliz, doutor. Quero já até te agradecer de verdade, porque a saúde é nosso bem mais precioso e a gente realmente precisa ter essa atenção, né, doutor? Claro, né? E para você que usa do seu dia a dia, né? Então eu quero aqui dar mais um spoilerzinho, a pele dela, ó. Então, da última vez a gente viu que tinha uma alteração, né? Mas eu tenho que contar o qual foi esse tratamento, doutor. Pode contar, a gente deixa. Elixir Premium Facial, que é o sérum da Nutrônica, que eu estou fazendo uso, inclusive vocês estão vendo aí, realmente é um produto sensacional. Eu experimentei, vivi toda a experiência do produto nesses meses e eu vou falar uma coisa, minha gente, a minha pele é outra e não é só a pele, né, doutor? Sim, igual no caso aqui, né? Você vê que ele faz o efeito primer, que aí as mulheres sabem, e ele faz como se fosse uma capa. Então, por isso, quando você vai usar o filtro solar e vai usar a maquiagem, a gente recomenda usar antes, porque ele cria essa película e não deixa esses metais pesados que tem que ter, né? Tem que ter, né? As empresas, né, possuem isso e empresas que não possuem esses tipos de cosméticos é muito caro, você pode perceber. E, né, então, para ter isso sem petrolato, sem chumbo, mercúrio, alumínio, né? Então, você vai comprar um desodorante sem alumínio, você vai ver que não é o mesmo valor do que... Por quê? Porque tem diferença. Doutor, muito bom, importantíssimo. Inclusive, é uma pauta que a gente precisa bater nessa tecla, minha gente. As pessoas às vezes falam, o produto é igual. Mas olha, você pega ali, é natural. Acredito que todo mundo, uma vez na vida, está no supermercado, vai ver várias marcas. Fala, mas por que esse é mais caro? Aí o doutor Igor explicando o porquê. Porque assim, a gente vê muita diferença nos produtos, né? Sim, muita. Um exemplo, o sérum, né? Porque muitas pessoas perguntam assim, por que tem tudo isso de ativo, que eu sou acostumado a comprar aqueles das marcas famosas, que tem só um. Por quê, pessoal? Porque esse produto foi desenvolvido especialmente pela demanda social. Né? Então, quando a gente foi ver esse produto, a gente viu que nele continha... A gente pegou todas essas substâncias que o corpo precisa, ácido hialurônico, vitamina C, coenzima Q10, niacinamida, que é para o melasma, resveratrol, e a coenzima Q10 e o extrato de mel, é isso, ele faz aquela película na pele, para ajudar quem? Você, mulher, né? Você, mãe, que precisa, né? Sim. E é uma verdadeira transformação, minha gente. Super indico. Muito obrigada, inclusive, por trazer esse sérum para a minha vida, doutor Igor. Transformou a minha pele. A gente que agradece, né? E quando a gente dá essa sequência no exame, né, tem uma parte muito boa. Eu sou fisioterapeuta de base, né? Eu tenho essa formação. Esse exame, a gente vê uma coisa que é assim, é a hora em que o paciente precisa ir num profissional. Quando a gente vê o equilíbrio ácido-base, a corrigir, né?
que é o que o corpo está querendo inflamar, né? Ele está querendo inflamar, tem alguma coisa. Então, e a reparação tissular é o que? O seu corpo ter a capacidade de se recuperar. Então, é agora, essa hora, quando a gente vê isso, e o OligoScan faz isso, então ele fala assim, Igor, o paciente está inflamando. É a hora que eu já entro com detox. Eu já entro com detox por quê? Porque eu vou no ponto cirúrgico. Porque eu sei que é o fígado. O fígado está começando a ficar sobrecarregado. E não sai em exame, pessoal. Não sai em exame. Olha que notícia, minha gente. Já vou, então já sei que eu preciso me desintoxicar. É isso, né, doutor? Não é, às vezes a desintoxicação que a gente fala porque muitas vezes acha que fígado e detoxicação é alguma coisa assim. Não, às vezes é uma inflamação. Se você usa medicamento demais, precisa desintoxicar. Se você usa, se você, por exemplo, tem metais pesados no seu corpo, eu preciso retirar. Só que não aparecem muito exames laboratoriais, dependendo do exame, né? Não sai em imagens, tipo uma ressonância, não sai que você tem metal pesado no corpo. Sim. Um ultrassom, não sai que você tem metal pesado no corpo. Uma cintilografia, não sai que você tem exame pesado no corpo. Mas o OligoScan nós conseguimos identificar. E aí, ir de forma precisa para cada tipo de pessoa. Doutor, olha, muito obrigada. Ainda tem mais? Olha, teria mais um pouquinho aqui, né? Mas a gente fica muito... Não vamos deixar todo mundo curioso, doutor. Próximo, como diz, da próxima vinda sua, a gente fala mais um pouquinho sobre o quê? Como que o corpo pode melhorar, né? E eu vou ser um exemplo de tudo isso, minha gente, e também trazer essa responsabilidade de cada um de querer estar melhor, cuidar da sua saúde, viver bem, viver mais. É o que nós fazemos aqui diariamente. Doutor, muito obrigada pelo exame. Já me chamou a atenção aqui que realmente a gente precisa agir e logo. E até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez, Elga, vocês da TV Pantanal. É sempre um prazer estar aqui e poder falar sobre esse exame e falar o quanto a gente consegue mudar vidas e transformar histórias. Que propósito maravilhoso. Estamos juntos e até a próxima. Eu que agradeço a você. Muito obrigado. E o programa Elg, você só está começando, tem muita coisa boa ainda vindo aí, minha gente. Vamos dar aquela paradinha para o intervalo e a gente já volta. E chegou aquele momento que nós esperamos ansiosos de um bate-papo cheio de conteúdo com extrema relevância para a nossa vida e descontraído. Com ele, Carlos Campelo. Fala a verdade, minha gente, vocês ficaram com saudade que na semana passada não teve Carlos Campelo, porque ele viajou. Carlos, olha, obrigada por mais uma semana juntinhos. Sempre uma satisfação estar aqui com você, com o nosso público já, né, Olga? 2 anos e meio. Passando muito conteúdo e muita informação. E agora aqui nesse ambiente bem descontraído. Estamos aqui na Fogaça, Casa e Jardim, que fica aqui na Getúlio Vargas. E é um lugar encantador, minha gente. Vocês já estão olhando aqui que sensação que nós temos só de estar aqui nesse lugar. E são nossos super parceiros que estão com o programa Elg Você já desde o início. E a gente adora estar aqui também, né, Campelo? Vamos lá, eu falei no início aqui do nosso bate-papo que você viajou e pulou uma segunda-feira sem Carlos Campelo, todo mundo sentiu falta. Pois é, eu tive que fazer uma viagem a trabalho, mas estamos aqui, sempre contribuindo, passando informação e agora já estamos de novo, né? E viagem que acrescenta também, né? Acrescenta mais conhecimento para você compartilhar com a gente. Eu trabalho dentro do poder público e estou trabalhando com mediação, é uma área surpreendente, é uma área que está crescendo e é bonita. A gente até fala assim que o bichinho da mediação, quando pica a pessoa,
a pessoa não sai mais. E a gente está divulgando isso, Elga, está divulgando dentro de Mato Grosso, está divulgando principalmente na sociedade e com os advogados, que são os operadores de direito mesmo, né? Que é importante a gente aprender a mediar. As técnicas, elas estão aí, são bem salutares, a gente pode utilizar para a vida. Olha só, que importante, que interessante, mudando o rumo do nosso judiciário, né? É do nosso judiciário, como eu falei, da vida. Então essas técnicas a gente pode utilizar agora e em todos os momentos, principalmente nesse momento, Elga, que a gente está passando pré-eleição, sabe? E que vem bem ao encontro do tema de hoje. Quando você, Emi, ele deu um spoilerzinho hoje, viu, minha gente? Porque a gente teve um tempinho aqui antes de bater um papo sobre o tema, eu achei tão pertinente chamar a atenção, porque às vezes as pessoas estão tão no automático, sabe, Campelo, que nem percebe a atitude que estão tendo, sem tolerância, sem respeito à opinião do próximo. Então, assim, é importante você fazer esse chamado de atenção. E assim, como você falou, está no automático. Sentimentos e pensamentos. Nós temos dentro da gente os sentimentos e pensamentos que eles entram numa luta constante e eles transformam os nossos comportamentos em automatizados. A gente nem percebe. Aí tem aquele famoso, olha, falei sem pensar. E muitas vezes acaba pisando na outra pessoa, acaba faltando com respeito, acaba humilhando, acaba desmerecendo a outra pessoa, mas na verdade são sentimentos e pensamentos que estão dentro de mim que ainda não estão muito maduros o suficiente para eu aceitar a opinião do outro, por exemplo, e estar tudo bem. E eu acabo entrando num processo de competição. E é muito que a gente está vendo e vai ver até o final dessas eleições e que a gente pode utilizar para aprender para a vida, porque sempre vão ter situações que vai ter essa polarização. Campelo, eu acho que as opiniões diferentes nos faz evoluir, né? Nos faz pensar, refletir e dar uma olhada num foco diferente. Olhar com um prisma diferente, com um olhar diferente. É alguma das coisas assim que eu aprendi na vida, entre várias outras. Vou dar um exemplo aqui antes de responder a tua questão. Você falou da viagem, que eu fiz uma viagem a serviço, realmente. Elga, eu quebrei meu óculos na viagem, quebrou uma haste do meu óculos na viagem. E tudo bem, sabe? Continuei, eu fui participar de um evento, participei do evento, saía com aquele óculos faltando e tudo bem. Elga, eu juro por Deus, se fosse em outra época, eu teria estragado a minha viagem, eu teria estragado o evento, não só o meu comportamento, mas eu também estaria estragado o evento das outras pessoas, porque eu ia me sentir muito mal com aquilo ali e ia fazer as outras pessoas se sentirem mal por conta disso. O que eu ia ganhar com isso? Nada. Inclusive ia perder, e inclusive ia fazer as pessoas perderem. Com o passar do tempo, eu, no caso, aprendi, não leva a nada. Tudo bem, quebrou, tudo bem. Se o outro falar assim, nossa, o óculos do Campelo está sem uma haste, está quebrada, tudo bem. Vai que eu estou lançando moda, vai que essa moda pega e eu ainda ganho dinheiro com isso, né? Campelo, sabe o que que me chama mais atenção? Que pelo contato que a gente tem há tanto tempo, eu nem consigo imaginar você acabar com uma viagem ou se comportar de uma maneira dessa forma, como você falou, por causa de uma haste, de um óculos. A gente acredita que você veio pronto assim. Não. Não. Viu, minha gente? Tem esperança. Exato, a gente evolui, a gente cresce, a gente amadurece, a gente nunca é tarde para começar nada. Lembre-se sempre disso, nunca é tarde. Você pode começar a hora que você quiser e não espere o momento certo, porque talvez esse momento nunca vai acontecer. A gente tem que fazer esse momento certo aparecer, né? E voltando à tua pergunta sobre como lidar com isso, eu penso, Elga, que hoje em dia existem as justificativas e os argumentos. É uma forma que eu uso para conversar com as pessoas. Se você está justificando alguma coisa, você está no campo das ideias, no campo daquilo que você acha, no campo daquilo que você pensa, no campo daquilo que você acredita. Ok, se você pensa, acha e acredita, é seu, não é meu.
Então, eu vou escutar a sua opinião e tudo bem, é sua opinião, né? Agora, se a gente entrar num processo de conversar e a outra pessoa não vir com justificativa e vir com argumentos, qual que seria a diferença básica de argumentos para justificativa? O argumento ela vem recheada com fatos e dados, traz informações, não fake news, informações contundentes, revelantes da opinião dela, do que ela está falando. Ela está trazendo números, ela está trazendo fatos. Olha, isso aconteceu tal dia, isso aconteceu de tal forma, os números estão aqui, ou o que está escrito, as provas materiais estão aqui. Estou apresentando, estou argumentando. E em cima do argumento, eu coloco a minha opinião. Ótimo, aí a gente pode entrar num processo de uma conversa um pouco mais... Exato, conversa um pouco mais detalhada, um pouco mais robusta essa conversa. Eu posso até discutir a leitura que você está fazendo nos números, a gente pode até argumentar em cima dos números, da forma que está lendo esses números. Então, quando é assim, a gente pode conversar, a gente pode trocar uma ideia em cima daqueles dados, o que aqueles dados estão representando para mim e o que aqueles dados estão representando para você. Né? E isso é possível. Agora, quando vem no campo da justificativa, não caia nessa, não entre nos argumentos, não entre nessas discussões que muitas vezes não vão levar a gente a lugar algum, a não ser ficar chateado, contrariado, menosprezado, ou se você se revestir do lado de competitivo, você vai ultrajar, menosprezar, como você falou, vai ser intolerante, então não vai respeitar a opinião dos outros, e opinião cada um tem. Exatamente. Campelo, você falou algo sobre ser competitivo. Eu acredito que muitas pessoas assim querem fazer valer sua opinião por causa desse sentimento, né? Exato. Elga, o ato da gente competir, ele é natural. Sabe? Nós vivemos num mundo capitalista onde eu vou competir com outro, por exemplo, uma vaga num trabalho, se tem aquela vaga, tem uma única vaga, eu não vou querer competir com outra pessoa numa competência salutar, eu vou estudar mais, eu vou me dedicar mais para que eu consiga aquela vaga. Gente, é natural, né? A questão é quando a pessoa começa a competir e usa outros subterfúgios. Primeiro, começa a menosprezar você. Ao invés de eu crescer, de eu aprender, eu começo a falar, olha, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano não vai dar conta. Eu começo a diminuir a outra pessoa, eu começo a plantar falsas informações para diminuir a outra pessoa. Eu não vou falar das minhas competências, dos meus atributos. Eu vou diminuir a opinião do outro. E isso, nos dias atuais, a gente está vendo essa polarização na televisão, nas redes sociais, e a gente está vendo pessoas, inclusive, se autodestruírem, se boicotarem, entrarem em processo depressivo por conta de opiniões do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar sobre mim. Olha, é um assunto assim que tem muitas vertentes, muito polêmico, mas muito pertinente, e a gente vai continuar. Porém, vamos dar uma seguradinha, eu vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje em um lugar diferente, neste clima diferente, lugar maravilhoso, né? Carlos Campelo nos prestigiando com todo o seu conhecimento e falando de um tema extremamente importante e que para esse momento se torna mais ainda, né, Campelo? É verdade, mas vou fazer um parênteses aqui. Fogaça, eu sentei vários móveis aqui. Achei todos maravilhosos. Gente, tudo é muito lindo aqui, de verdade. A gente gosta de ressaltar, porque além de ser um parceiro importante para o programa, que nos ajuda a nos apresentar bem para vocês que estão aí de outro lado, eles têm um bom gosto. Tem mesmo. Mas olha, verdade, viu, gente? Eu sentei em muitos móveis aqui. E gostou, tem cadeira giratória, né? Aham, super confortável. Ele adorou uma, já queria gravar nela, mas na próxima vez. Continuando nosso bate-papo, Campelo,
Sabe, uma das coisas que eu pensei aqui nesse tempo que a gente estava conversando, tem pessoas que elas só querem discutir, né? Exato, Elga. E o que fazer com isso? Então você vai ver na sua timeline, da sua rede social, seja Facebook, seja Instagram que você está utilizando, ou você vai ver na televisão, você vai ver opiniões, e opiniões muitas vezes divergentes da sua. né? Não caia na tentação de tentar impor a sua vontade para outra pessoa. Se você quer conversar, procure argumentos, procure fatos e dados que embasam a sua ideia, a sua fala, para você conversar com outra pessoa. Se outra pessoa vai na rede social, ela fala uma coisa que você não concorda, tudo bem, tudo bem. Não vai entrar e vai lá e fazer um comentário diminuindo ou contrariando a pessoa, sabe por qual motivo? Se a outra pessoa não tem fatos e dados concretos e você sabe que a outra pessoa está equivocada, né? Ou chama ela para conversar, ou não entra nessa, porque você que fizer isso vai estar despertando para você uma energia ruim. Fomentar o negativismo, né? Vai fomentar, exato, perfeito, Elga. Vai fomentar o negativismo, vai trazer essa energia, vai ficar ruim e pior, você vai ficar carregando isso hoje, amanhã. A pessoa que fez a postagem talvez nem lembre mais da postagem. Às vezes nem leu Exato, simplesmente. o comentário. Simplesmente repostou e você que. Você está ali se envenenando. Exato, está elevando essa energia, carregando essa energia. Então, nesses tempos agora, principalmente tempos de eleição, é bom para a gente começar a colocar em prática, olha, os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos. Como que eles estão? Olha, se eu estou percebendo que tem muita coisa que está me incomodando, por qual motivo está me incomodando? Não vá questionar o outro, se questione. Por qual motivo está te incomodando? Tem até um exercício que a gente faz, Elga, nesse processo de evolução, estou falando porque eu fiz, é falar assim, olha, pega no final do dia, escreva o que aconteceu, o fato que aconteceu. Eu vi uma postagem no Instagram. E depois escreva assim, qual o comportamento? Eu fiquei irritado, fui lá no Instagram, escrevi um monte de coisa para a pessoa, apaguei, escrevi de novo, apaguei, ou fiquei pensando, dirigindo o carro, fiquei pensando, eu vou falar isso, como essa pessoa, isso, fiquei pensando, beleza, escreve o comportamento, depois escreve o sentimento que você teve. Foi o sentimento, olha, de inveja, de arrogância, de medo, de me sentir diminuído, de me sentir minha ideia invalidada pelo outro, minha opinião invalidada pelo outro, que muitas vezes é isso que acontece, porque a outra pessoa escolheu o candidato A e está defendendo A, e eu escolhi o candidato B e estou defendendo B, ou vice-versa. Aí, volta no que a gente falou no quadro anterior, no bloco anterior, né? Eu não vou falar das minhas virtudes, eu acabo diminuindo a outra pessoa, então eu acabo invalidando. Então, se eu me sentir invalidado a minha opinião, né? Aí eu vou colocar no sentimento, eu me senti invalidado a minha opinião. Aí depois você escreve assim, olha, por que você sentiu a tua opinião invalidada? Você não tem certeza? A tua opinião, ela é uma crença, é uma ideia, aquilo que você acha, aquilo que você quer? Ou a sua opinião ou a minha opinião tá fundada em dados, em concretos, em números, em fatos e dados? Talvez não esteja, talvez seja alguma coisa que eu acredite. Então, se é uma coisa que eu acredito e eu não tenho prova suficiente, pode ser que eu me abata com a opinião dos outros. Eu entendi bem isso, Campelo. A pessoa mesmo não tem aquela 100% de certeza, né? Exato. Então, vamos lá. Eu me comprometo a buscar mais informações, a estar mais instruído, estudar mais. E, quando a pessoa tiver uma opinião diferente da minha, eu simplesmente vou respeitar, da mesma forma que eu gostaria que outra pessoa respeitasse a minha opinião. Então não vamos nos alimentar, não vamos criar inimizade, brigas entre amigos, dentro de família, por conta de opiniões, principalmente nesse período, partidárias diferentes. Olha, minha gente, olha, que bate-papo sensacional, Campelo. Eu acho tão pertinente nós trazermos aí essa consciência, né, que as pessoas que estejam nos assistindo agora, elas reflitam. E quando elas forem ter esse comportamento, eu tenho certeza que será diferente.
A nossa ideia é essa, a nossa ideia é buscar alternativas, buscar formas para que a gente mesmo, para que vocês consigam ter mais maturidades. Lembra, Elga, das maturidades? Adoro as maturidades. Olha, eu me deparo com as maturidades o tempo todo no meu dia a dia. Eu realmente tinha uma forma de ver totalmente equivocada na questão da maturidade. Eu achava que era uma só, mas são várias, né, Campelo? São várias, vamos relembrar o nosso público, né? Nós temos a maturidade emocional, nós temos a maturidade profissional, nós temos a maturidade social, nós temos a maturidade espiritual. Então, são diversas, são pontos de equilíbrios diferentes que uma pessoa pode estar profissionalmente super segura, né? Mas a mesma pessoa, emocionalmente, ela ainda está engatinhando no seu processo de vida. Então nós temos várias maturidades, então nós podemos desenvolver isso e também nós não precisamos ser 100% em todas elas. A questão é buscar o equilíbrio, aquilo que me deixa confortável. Você falou em dicas, né, de você escrever, né? Escrever, Olha, exato. isso me incomodou porque isso, qual é o sentimento que isso me trouxe. Então eu percebo que trazer a pessoa com ferramentas, diríamos assim, para ela desenvolver nesse segmento, seria assim, reflita sobre a sua opinião. Você se olhe primeiro, é mais ou menos por aí? Exato, Elga. E é isso, e com isso, a gente praticando isso, a gente começa a evitar e a diminuir o processo de intolerância. Elga, olha as situações que nós tivemos aí. Nós tivemos um atleta que ele foi assassinado por conta de uma garrafa. Olha o nível de intolerância que nós estamos. Teve um outro que também foi morto por conta de opiniões políticas. Gente, nós somos seres humanos. Tem que ter um respeito pela vida. Exato, nós temos que ter respeito. Da mesma forma que eu tenho a minha opinião, eu quero ser respeitado, os outros também querem. Então, só esse nível de intolerância, se a gente começa a propagar, a fomentar isso, comece a questionar como é que está o seu sentimento, como é que está o seu pensamento, porque muitas vezes, Elga, a gente parte do que é mais fácil. É mais fácil eu diminuir o outro do que eu mostrar as minhas virtudes, do que eu mostrar as minhas qualidades. E a gente vai ver diversas pessoas assim. E se eu estou defendendo uma ideia, que eu a defenda com fatos e dados, com argumentos, para que isso possa eu chegar no processo de uma discussão, de uma conversa, ou até de uma competição, seja lá qual for, eu ter dados concretos, né? Porque isso, assim, o que nos leva a pensar contra fatos e dados, a gente não discute, tá lá os números, né? Sim, Campelo, olha, sabe, o que me faz mais feliz é poder contribuir com todos, cumprir o propósito do programa, que é transformar a vida das pessoas, através de trazendo esperança, positividade, de uma forma leve, descontraída, com muita informação, e você me ajuda toda semana a fazer isso. Eu adorei esse bate-papo, eu achei tão pertinente chamar as pessoas para essa realidade, trazer a consciência e plantar amor dentro do coração de cada um, né? Essa é a ideia. Acredito que eu fiz até uma pergunta esses tempos para um amigo, né? O que é a morte para você? O que é a morte para você? Olha só que pergunta bem capciosa, né? Você te indigna quando você se faz. A morte, para mim, é representar o que eu tive na vida, é o resultado que eu tive na vida, como que foi minha vida e como que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo com a nossa vida. Nós temos grande oportunidade de melhorar, nós temos oportunidade de melhorias sempre. Então a vida está aí para nos desafiar a melhorar sempre. Que maravilha! Olha, gente, eu acredito que essa mensagem, esse conteúdo aqui tocou muita gente, fez as pessoas reavaliarem certas atitudes e, lógico, a gente pode melhorar a cada dia, né, Campelo? As pessoas mudam, as pessoas adquirem conhecimento e se transformam. Eu falo isso e falo de cadeira porque eu passo por todo esse processo, como eu sempre trouxe para você, Elga. Eu não vou falar nada do que eu já não tenha vivido e comprovado, porque aí eu posso argumentar com mais credibilidade. Eu adoro informação com credibilidade, é isso que nós trazemos
todos os dias da semana aqui. Carlos Campelo, iniciando a semana nesse clima maravilhoso. Sempre é um prazer estar aqui com você e passar toda essa energia positiva para todo mundo que nos assiste. Muito obrigado a todos e vamos plantar mais tolerância, Elga. A gente tá precisando, o mundo está precisando cada vez mais. Que mensagem, né, minha gente? Então é assim que nós iniciamos essa semana. Vamos dormir com essa mensagem, processando no fundo do nosso coração. O programa Elga e Você fica por aqui, mas a semana só está começando. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pega o seu celular, faz o teste, aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, deixa a sua mensagem, a gente adora. Ou vá direto ao nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.